Com o passar dos anos, Davi começou a sentir o peso da idade. O jovem pastor que um dia cuidava de ovelhas nos campos de Belém havia percorrido uma jornada extraordinária. Ele enfrentou gigantes, fugiu de reis, sobreviveu a perseguições, liderou exércitos, conquistou cidades e transformou uma nação dividida em um reino forte e respeitado. Sua vida foi marcada por vitórias impressionantes, mas também por momentos difíceis, erros dolorosos e profundas lições de fé. À medida que seus dias chegavam ao fim, Davi voltou sua atenção para o futuro de Israel. Ele sabia que não permaneceria para sempre no trono e compreendia a importância de preparar a próxima geração. Durante seus últimos anos, dedicou-se a organizar o reino, orientar seus líderes e garantir que tudo estivesse pronto para aqueles que continuariam sua obra. Entre seus maiores sonhos estava a construção de um grande templo dedicado a Deus. Embora tivesse recebido a missão de não ser ele o responsável por essa construção, reuniu recursos, materiais e preparou tudo o que pôde para que esse projeto se tornasse realidade no futuro. Antes de partir, Davi confirmou quem seria seu sucessor. O reino precisava de estabilidade, e ele desejava que a transição acontecesse em paz. Assim, garantiu que o próximo capítulo da história de Israel pudesse começar sobre bases sólidas. Mesmo nos seus últimos momentos, sua preocupação continuava sendo o bem-estar do povo e o futuro da nação que havia dedicado a vida inteira para proteger. Quando finalmente chegou o fim de sua caminhada, Israel despediu-se de um dos maiores líderes de sua história. O pastor que derrotou Golias, o guerreiro que unificou as tribos, o rei que conquistou Jerusalém, o homem que trouxe a arca da aliança para o coração da nação. Sua vida deixou marcas profundas que atravessariam gerações. Mas talvez o aspecto mais marcante de sua história não tenha sido sua força militar, suas conquistas ou seu poder como rei. O que tornou Davi tão especial foi sua disposição de continuar buscando a Deus mesmo quando falhava. Sua trajetória nos lembra que grandes homens não são aqueles que nunca erram, mas aqueles que reconhecem seus erros, aprendem com eles e continuam caminhando. O legado de Davi permaneceria vivo muito depois de sua morte. Seu nome seria lembrado por séculos. Suas canções continuariam inspirando gerações. Sua história se tornaria uma das mais conhecidas de toda a Bíblia, e a nação que ele ajudou a construir entraria em uma nova fase de prosperidade e transformação. Assim termina a história de Davi, o maior rei de Israel. Mas a história completa da Bíblia continua. No próximo episódio conheceremos a trajetória de Salomão, o rei mais sábio de Israel, a construção do magnífico Templo de Jerusalém e o período de maior riqueza e prosperidade da nação. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal Deus e compartilhe este conteúdo com alguém que também ama conhecer as grandes histórias da Bíblia. E agora eu quero saber, qual foi o momento mais marcante da vida de Davi para você? A vitória sobre Golias? A conquista de Jerusalém? Ou a forma como ele encontrou forças para se levantar depois de seus erros? Escreva sua resposta nos comentários. Que Deus abençoe sua vida, e nos vemos no próximo capítulo da história completa da Bíblia. Após a morte de Saul e de seu filho Jonatas, Israel entrou em um período de profunda incerteza. O primeiro rei da nação havia partido, o exército estava enfraquecido e os filisteus continuavam representando uma ameaça constante. Muitos se perguntavam quem lideraria o povo naquele momento tão delicado. Embora Davi tivesse sido ungido por Samuel muitos anos antes, sua jornada até o trono ainda não estava concluída. Depois de receber a notícia da morte de Saul, Davi não correu para assumir o poder. Em vez disso, buscou orientação antes de tomar qualquer decisão importante. Foi então que retornou à região de Judá, onde começou a ser reconhecido como líder por parte do povo. Ali, os habitantes da tribo de Judá o aceitaram como rei. Era um passo importante, mas Israel ainda não estava unido. Enquanto Davi governava Judá, as demais tribos seguiram outro caminho. Um dos descendentes da casa de Saul passou a ser apoiado por parte da nação, criando uma divisão política que duraria vários anos. Assim, Israel viveu um período de rivalidade interna. De um lado estava Davi governando em Hebrom, do outro, um reino que permanecia ligado à família de Saul. Os anos seguintes foram marcados por negociações, conflitos e mudanças de alianças. Aos poucos, porém, a influência de Davi crescia. Sua reputação como líder justo, guerreiro habilidoso e homem de fé fazia com que cada vez mais pessoas passassem a apoiá-lo. Enquanto isso, a força da antiga casa real diminuía progressivamente. Com o passar do tempo, acontecimentos importantes alteraram o equilíbrio político do país. Líderes influentes começaram a reconhecer que Davi possuía as qualidades necessárias para governar toda a nação. Finalmente, após anos de espera, as tribos de Israel se reuniram e reconheceram oficialmente sua liderança. A promessa feita muitos anos antes estava começando a se cumprir. Davi tornou-se rei sobre todo Israel. Mas seu trabalho estava apenas começando. O reino ainda precisava de estabilidade. As tribos precisavam ser unificadas. As ameaças externas continuavam existindo. E havia uma questão estratégica que exigia atenção imediata: a escolha de uma capital capaz de representar toda a nação. Foi então que Davi voltou seus olhos para uma cidade que ocupava uma posição privilegiada no centro do território israelita. Era uma cidade antiga, fortificada e considerada difícil de conquistar. Seu nome era Jerusalém. Naquela época, Jerusalém ainda não era a cidade famosa que conhecemos hoje. Ela estava sob o controle dos jebuseus, um povo que acreditava estar protegido por muralhas praticamente intransponíveis. Sua localização estratégica a tornava extremamente valiosa, e muitos consideravam impossível tomá-la pela força. Mas Davi enxergava algo que outros não viam. Ele percebeu que Jerusalém poderia se tornar o coração político e espiritual da nação. Sua posição favorecia a união das tribos e sua conquista representaria uma enorme vitória estratégica. Assim começou uma nova campanha militar. Os homens de Davi avançaram contra a cidade e, contrariando as expectativas de seus habitantes, conseguiram conquistá-la. A vitória transformou Jerusalém na nova capital do reino.
A partir daquele momento, a cidade passaria a desempenhar um papel central na história bíblica. Davi estabeleceu ali seu governo, fortaleceu suas defesas e iniciou projetos que transformariam Jerusalém no centro da vida nacional. A conquista da cidade marcou o início de uma nova era para Israel. Pela primeira vez, as tribos estavam verdadeiramente unidas sob uma única liderança e possuíam uma capital capaz de simbolizar essa unidade. O reino começou a crescer em influência, estabilidade e poder. Entretanto, apesar de todas as conquistas políticas e militares, havia algo que preocupava profundamente o coração de Davi. Ele acreditava que não bastava ter uma capital forte ou um exército preparado. O povo precisava manter sua conexão com Deus. Por isso, Davi tomou uma decisão que se tornaria um dos acontecimentos mais marcantes de seu reinado. Ele decidiu trazer a Arca da Aliança para Jerusalém. A Arca era um dos símbolos mais importantes da presença de Deus entre o povo de Israel. Durante anos ela permaneceu distante do centro da vida nacional, mas Davi desejava colocá-la em um lugar de honra dentro da nova capital. Para ele, o verdadeiro sucesso do reino não dependeria apenas de estratégias militares ou decisões políticas, mas da presença de Deus guiando a nação. Sem saber, Davi estava prestes a viver um dos momentos mais emocionantes de toda a sua trajetória. A chegada da Arca a Jerusalém não seria apenas uma cerimônia religiosa. Ela se transformaria em uma celebração que ficaria marcada para sempre na memória do povo. E mais do que isso, os acontecimentos que se seguiriam preparariam o cenário para uma das promessas mais importantes de toda a história bíblica. Uma promessa que atravessaria gerações e influenciaria o futuro de Israel por séculos. Depois de estabelecer Jerusalém como a nova capital de Israel, Davi começou a concentrar seus esforços não apenas na organização política e militar do reino, mas também em fortalecer a vida espiritual da nação. Para ele, não bastava que Israel fosse forte diante de seus inimigos. Era necessário que o povo permanecesse conectado àquele que havia conduzido sua história desde os tempos de Abraão, Isaque, Jacó, Moisés e Josué. Por isso, uma de suas maiores prioridades tornou-se trazer a Arca da Aliança para Jerusalém. A arca possuía um significado especial para os israelitas. Ela representava a aliança entre Deus e seu povo e lembrava às gerações futuras tudo o que havia sido realizado ao longo da história da nação. Davi desejava que Jerusalém não fosse apenas o centro político do reino, mas também o centro espiritual de Israel. A presença da arca na capital simbolizaria essa união. Uma grande celebração foi organizada para marcar o momento. Líderes, sacerdotes, músicos e milhares de pessoas participaram dos preparativos. Havia um clima de expectativa em toda a nação. O transporte da arca era visto como um acontecimento histórico, algo que ficaria registrado para sempre na memória do povo. Entretanto, durante a primeira tentativa de levar a arca para Jerusalém, algo inesperado aconteceu. Um incidente interrompeu a celebração e trouxe preocupação a todos os envolvidos. Davi ficou profundamente abalado e decidiu interromper temporariamente o processo. Aquele momento serviu como um lembrete de que a devoção exigia não apenas entusiasmo, mas também respeito e reverência. Durante algum tempo, a arca permaneceu em outro local enquanto Davi refletia sobre os acontecimentos. Mais tarde, após reorganizar cuidadosamente os preparativos, uma nova procissão foi realizada. Desta vez, tudo foi conduzido com atenção e respeito. À medida que a arca se aproximava de Jerusalém, a alegria tomava conta das ruas. Foi nesse momento que ocorreu uma das cenas mais conhecidas da vida de Davi. Tomado pela emoção, ele celebrou com toda sua força diante do povo. Não estava preocupado com títulos, posição ou aparência. Sua alegria vinha da convicção de que Deus continuava guiando Israel. Aquela não era apenas uma vitória política ou militar, era uma demonstração pública de gratidão. A chegada da arca transformou Jerusalém em um símbolo ainda mais importante para a nação. A cidade que já era o centro administrativo do reino passava agora a ocupar também um papel central na vida espiritual do povo. Para muitos israelitas, aquele foi um dos momentos mais felizes desde a conquista da Terra Prometida. Com o passar do tempo, o reino continuou prosperando. As fronteiras tornaram-se mais seguras. Os inimigos foram derrotados em diversas campanhas militares. O comércio se fortaleceu. A influência de Israel cresceu em toda a região. Pela primeira vez em muito tempo, a nação experimentava um período de estabilidade e prosperidade. Foi então que Davi começou a refletir sobre sua própria situação. Vivendo em um palácio confortável e observando o crescimento do reino, ele passou a pensar na importância da Arca da Aliança. Em seu coração surgiu o desejo de construir uma grande casa dedicada a Deus. Parecia estranho para ele habitar em um palácio enquanto a arca permanecia em uma estrutura muito mais simples. Ao compartilhar esse desejo, Davi acreditava estar planejando algo grandioso. Mas a resposta que recebeu foi diferente do que imaginava. Deus revelou que não seria ele quem construiria aquele templo. Essa tarefa seria realizada por uma geração futura. Inicialmente aquilo poderia parecer uma decepção. Afinal, Davi desejava dedicar essa obra ao Senhor. No entanto, algo ainda maior estava prestes a acontecer. Em vez de receber autorização para construir uma casa para Deus, Davi recebeu uma promessa extraordinária. Deus declarou que estabeleceria sua descendência e que sua linhagem teria um papel especial na história de Israel. Era uma promessa que ultrapassava os limites de sua própria vida e alcançaria gerações futuras. Aquelas palavras marcaram profundamente o coração do rei. Ele compreendeu que seus planos pessoais eram pequenos diante dos propósitos maiores que estavam sendo preparados. Mais importante do que construir um edifício seria participar de uma história que continuaria muito além de sua existência. Naquele momento, Davi encontrava-se no auge de seu reinado. O reino estava unido. Jerusalém havia se tornado a capital. A Arca da Aliança estava na cidade.
As fronteiras estavam seguras. Tudo parecia caminhar na direção certa. Mas como acontece tantas vezes na história humana, os maiores desafios nem sempre surgem durante os períodos de dificuldade. Às vezes eles aparecem justamente quando tudo parece estar indo bem. E em breve Davi enfrentaria uma série de decisões que mudariam para sempre sua vida, sua família e o futuro de Israel. O homem que derrotou Golias, conquistou Jerusalém e unificou a nação estava prestes a enfrentar batalhas muito mais difíceis do que qualquer guerra travada em um campo de combate. Durante muitos anos, Davi havia enfrentado desafios externos. Lutou contra leões e ursos quando ainda era pastor. Enfrentou Golias quando ninguém teve coragem de aceitar o desafio. Sobreviveu à perseguição de Saul. Conquistou Jerusalém. Unificou as tribos de Israel, derrotou inimigos poderosos e transformou a nação em um reino forte e respeitado. Mas agora ele estava prestes a descobrir uma verdade que atravessa toda a história humana. Algumas das batalhas mais difíceis não acontecem nos campos de guerra, mas dentro do próprio coração. Em um período em que os exércitos de Israel estavam envolvidos em campanhas militares, Davi permaneceu em Jerusalém. Foi durante esse momento que ocorreu um acontecimento que mudaria profundamente sua vida. Certo dia, ao observar a cidade de seu palácio, viu uma mulher chamada Batseba. O encontro aparentemente simples desencadeou uma série de decisões que produziram consequências enormes. A história que se seguiu tornou-se um dos episódios mais conhecidos e também mais difíceis da vida de Davi. O homem que tantas vezes havia demonstrado sabedoria e fé tomou decisões impulsivas que acabaram afetando várias pessoas ao seu redor. O problema não surgiu apenas por causa de um erro isolado, mas porque uma decisão equivocada foi seguida por outras tentativas de esconder suas consequências. Por algum tempo, parecia que ninguém percebia o que havia acontecido. O reino continuava funcionando. As batalhas continuavam sendo vencidas. A vida em Jerusalém seguia seu curso normal. Mas existia uma realidade que Davi não podia ignorar. Nenhum poder, posição ou influência era capaz de esconder completamente uma situação diante de Deus. Foi então que surgiu uma das figuras mais importantes daquele período, o profeta Natã. Em vez de confrontar o rei diretamente, Natã utilizou uma história. Contou sobre um homem rico que possuía muitos recursos, mas que escolheu tirar aquilo que pertencia a alguém muito mais humilde. Enquanto ouvia a narrativa, Davi indignou-se. Considerou a atitude descrita injusta e condenável. Foi nesse momento que Natã revelou o verdadeiro significado da história. As palavras do profeta atingiram Davi profundamente. Pela primeira vez, ele foi obrigado a encarar a realidade de suas próprias escolhas sem desculpas, sem justificativas e sem tentar transferir a responsabilidade para outras pessoas. O que torna esse episódio tão marcante não é apenas o erro cometido, mas a reação que veio depois. Diferente de muitos governantes da antiguidade, que utilizavam seu poder para silenciar críticas ou eliminar opositores, Davi reconheceu sua falha. Ele compreendeu a gravidade da situação e demonstrou arrependimento sincero. Esse momento deu origem a algumas das reflexões mais profundas de toda a Bíblia sobre arrependimento, misericórdia e restauração. Davi entendeu que sua posição como rei não o colocava acima das consequências de suas escolhas. Pelo contrário, quanto maior a responsabilidade, maior também era a necessidade de agir com integridade. Apesar do arrependimento, algumas consequências continuaram se desenrolando ao longo dos anos seguintes. A vida familiar de Davi começou a enfrentar dificuldades. Conflitos internos surgiram dentro de sua própria casa. Tensões que pareciam pequenas cresceram com o passar do tempo. O homem que havia unificado uma nação agora encontrava dificuldades para manter a paz dentro de sua própria família. Entre seus filhos estava Absalá, um jovem conhecido por seu carisma, sua aparência marcante e sua capacidade de conquistar a simpatia das pessoas. Com o passar dos anos, Absalão começou a construir sua própria influência. Aos poucos, passou a atrair seguidores e a ganhar apoio entre diferentes grupos de Israel. O que inicialmente parecia apenas uma disputa familiar começou a se transformar em algo muito maior. A situação evoluiu até o ponto em que Absalão decidiu desafiar a autoridade do próprio pai. A notícia espalhou-se rapidamente por Jerusalém. Um dos filhos do rei estava organizando uma rebelião. De repente, Davi viu-se diante de uma situação que jamais imaginou enfrentar. Os conflitos não vinham de povos estrangeiros. Não surgiam de exércitos inimigos. Eles estavam dentro de sua própria casa. A rebelião ganhou força rapidamente. Muitos passaram a apoiar Absalão. O ambiente tornou-se perigoso. Para evitar uma tragédia ainda maior dentro da capital, Davi tomou uma decisão dolorosa. Deixou Jerusalém temporariamente acompanhado por pessoas que permaneceram fiéis a ele. A cena era carregada de emoção. O mesmo homem que anos antes havia entrado triunfante na cidade agora saía dela em meio à tristeza e à incerteza. Enquanto caminhava pelas estradas ao redor de Jerusalém, provavelmente relembrou muitos dos desafios que enfrentou durante sua juventude. Mais uma vez encontrava-se em uma situação onde precisava confiar em Deus sem saber exatamente como os acontecimentos se desenrolariam. Mas apesar da gravidade da crise, a história de Davi ainda estava longe de terminar. Os acontecimentos que se seguiriam colocariam pai e filho em lados opostos de um conflito que marcaria profundamente toda a nação. E as decisões tomadas durante esse período deixariam lições que continuariam sendo lembradas por gerações. O reinado de Davi estava entrando em sua fase mais difícil. Não por causa de gigantes, guerras ou exércitos estrangeiros, mas por causa dos desafios que surgem quando as consequências das escolhas do passado encontram o presente.
A crise provocada pela rebelião de Absalão mergulhou Israel em um dos momentos mais dolorosos de toda a história do reinado de Davi. O homem que havia enfrentado gigantes, derrotado exércitos e unificado a nação agora se via diante de uma batalha muito mais difícil. Não era uma guerra contra inimigos estrangeiros. Não era uma disputa por território. Era um conflito dentro de sua própria família. Enquanto Absalão conquistava seguidores e fortalecia sua influência, Davi reunia aqueles que permaneceram leais. Mesmo diante da traição, o rei demonstrava uma preocupação que surpreendia muitos dos que estavam ao seu redor. Ele não desejava a destruição de seu filho. Pelo contrário, repetidamente expressava o desejo de que Absalão fosse preservado, mesmo estando à frente da rebelião. À medida que a tensão aumentava, tornou-se evidente que o confronto era inevitável. Os dois lados começaram a se preparar. Conselheiros traçavam estratégias. Comandantes organizavam tropas. O futuro do reino seria decidido em um conflito que carregava não apenas consequências políticas, mas também profundas marcas emocionais. Quando a batalha finalmente aconteceu, os homens de Davi demonstraram experiência e disciplina. Apesar da força que Absalão havia acumulado, suas tropas encontraram dificuldades diante dos veteranos que haviam acompanhado o rei durante anos. Aos poucos, a situação começou a se voltar contra os rebeldes. Foi durante a fuga que ocorreu um dos episódios mais conhecidos dessa história. Absalão acabou ficando preso em uma situação inesperada enquanto tentava escapar do campo de batalha. Em pouco tempo, seus perseguidores o alcançaram. Assim chegou ao fim a rebelião que ameaçou dividir Israel. A notícia da vitória rapidamente chegou aos aliados de Davi. Muitos imaginavam que o rei celebraria o fim da crise. Afinal, o reino havia sido preservado. A ameaça havia sido neutralizada. Jerusalém poderia voltar à normalidade. Mas a reação de Davi foi muito diferente. Quando recebeu a notícia da morte de Absalão, seu coração foi tomado pela tristeza. Em vez de comemorar a vitória, chorou profundamente pela perda de seu filho. A dor daquele momento mostrou mais uma vez a humanidade de Davi. Apesar de ser rei, guerreiro e líder de uma nação, continuava sendo um pai que sofria diante da perda de um filho. Durante algum tempo, a tristeza dominou o ambiente ao seu redor. Aqueles que retornavam vitoriosos do campo de batalha encontraram um líder consumido pelo luto. Foi necessário que alguns de seus conselheiros o ajudassem a compreender que, embora sua dor fosse legítima, o povo também precisava de sua liderança naquele momento. Pouco a pouco, Davi retomou suas responsabilidades e voltou a Jerusalém. A cidade que havia deixado durante a rebelião agora o recebia novamente. O reino começava a encontrar estabilidade após um dos períodos mais difíceis de sua história. Os anos seguintes foram marcados por novos desafios, mas também por um processo de consolidação do legado de Davi. À medida que envelhecia, o rei começou a refletir sobre o futuro da nação. Sabia que não governaria para sempre. Era necessário preparar a próxima geração para continuar aquilo que havia sido construído. Foi então que a atenção se voltou para um de seus filhos, Salomão. Diferente de Davi, cuja vida foi marcada por batalhas e conflitos, Salomão cresceu em um período de maior estabilidade. Seu futuro estava ligado a uma missão diferente. Enquanto Davi havia expandido e consolidado o reino, Salomão seria responsável por conduzi-lo a um período de prosperidade sem precedentes. Nos últimos anos de sua vida, Davi dedicou grande parte de seu tempo a preparar essa transição. Organizou recursos, estabeleceu orientações e reuniu tudo o que seria necessário para projetos que não conseguiria concluir pessoalmente. Entre eles estava um sonho que carregava há muito tempo, a construção de um grande templo dedicado a Deus em Jerusalém. Embora tivesse recebido a informação de que não seria ele quem realizaria essa obra, Davi fez tudo o que estava ao seu alcance para que a próxima geração pudesse executá-la. Assim, mesmo sabendo que seu tempo estava chegando ao fim, continuou pensando no futuro da nação e naquilo que deixaria como herança. Ao olhar para trás, sua trajetória era extraordinária. O jovem pastor de Belém havia se tornado o maior rei da história de Israel. Derrotou Golias, sobreviveu à perseguição de Saul, conquistou Jerusalém, unificou as tribos e estabeleceu as bases de um reino que seria lembrado por séculos. Mas sua história também foi marcada por erros, arrependimentos, perdas e desafios familiares. Talvez seja justamente essa combinação que torna sua vida tão fascinante. Davi não foi lembrado por ser perfeito. Foi lembrado porque, mesmo em meio às falhas e dificuldades, continuou buscando a Deus ao longo de sua jornada. Com o passar dos anos, sua saúde começou a enfraquecer. O grande rei que havia liderado exércitos e transformado uma nação aproximava-se do fim de sua caminhada. Mas antes de partir, garantiria que Salomão estivesse preparado para assumir o trono e conduzir Israel a uma nova era de glória, riqueza e sabedoria. E é exatamente nesse ponto que começa o próximo capítulo da nossa história. Um capítulo que apresentará um dos homens mais conhecidos de toda a Bíblia. Um rei cuja sabedoria se tornaria famosa em todo o mundo antigo e cujo reinado marcaria o auge da prosperidade de Israel. Seu nome era Salomão.